Nosso podcast Direitos em Pauta, e para a gente é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez junto com você. E claro, toda semana esse é o nosso compromisso, né? Eu daqui, você daí, e com certeza você já pode ir compartilhando o nosso link, que para a gente é uma grande satisfação saber que você está compartilhando o nosso link e, consequentemente, nós estamos chegando muito mais longe, claro, para ficar bem mais perto de você. Esse é o nosso principal objetivo aqui com nossos Direitos em Pauta. E hoje eu tenho duas grandes amigas aqui, né? Vou conversar com a nossa amiga Esté Amaro. Esté, satisfação, minha amiga, te receber aqui. Dá uma fala daqui, Esté. Dá uma boa noite aí para nossos telespectadores. Boa noite, gostaria de agradecer a oportunidade, Jonas. Muito obrigado, meu Valeu, amigo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, pelo convite. E boa noite a todo mundo que está nos assistindo. Agradeço a audiência, agradeço mais uma vez essa oportunidade. Esté, e é uma satisfação imensa te receber aqui. Já já a gente conversa mais um pouquinho, Sim, né? Claro. Porque agora eu vou conversar com a nossa amiga Yanlessa David, né? Yanlessa David, é isso mesmo? Isso mesmo, Yanlessa Davi. Eu sou psicóloga do CREAS, né? Técnica de referência de crianças e adolescentes. Eu gostaria muito de agradecer a Esté do iPet, agradecer você pelo espaço, com esse tema tão importante e tão presente na nossa cidade, né, de Açailândia. Pois é, quando a Esté comentou comigo aqui que vocês iriam estar aqui, claro, a gente sabe, nós temos o direito, né, de poder toda semana, Esté, estar debatendo um assunto importante demais aqui para a nossa sociedade. A Esté, que é coordenadora do iPet aqui do nosso município. Primeiro, Esté, vamos falar o que é iPet. Né? A gente sabe, tem muitas pessoas, infelizmente, que não têm muito conhecimento ainda do que é o iPet, do que trata o iPet. iPet, né? Fala para a gente um pouquinho. iPet são ações estratégicas do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. É um programa que é gerido pela Assistência Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, desculpe. Não, tá tranquilo, vamos embora. Pela nossa gestora, também representante da secretária municipal, que é a Patrícia Giroto, e eu faço parte da coordenação deste programa diante de inúmeros outros programas que tem na assistência social. Estou nessa função já desde 2025, e agora 2026. Estive, né, em 2017, 2018, também sendo coordenadora desse mesmo programa. E, novamente, estamos aqui para poder falar para a sociedade o que é trabalho infantil. Muitas pessoas têm ideia do que seja um trabalho infantil, mas não entendem do que é um trabalho infantil. Então, o iPet, que foi mudado, foi feito um redirecionamento que até 2015 era conhecido como PET. Sim. O PET, então, foi reformulado. O PET é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que hoje é o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. Sendo assim, foi criado o iPet, que é Ações Estratégicas, que é o programa que faz a gestão desse monitoramento e, claro, de todas as ações que estão sendo denúncias. Sim, a gente faz o acompanhamento de denúncias, a gente faz articulação na rede para poder ver qualquer coisa que venha a ser denunciado sobre trabalho infantil. Ô, Esté, você falou um fato bastante interessante, que é a erradicação. Esté, no tempo de hoje ainda existe ainda essa questão do trabalho infantil. Como é que... Porque muitas das vezes, eu vou até dar um exemplo aqui, a gente está ali num barzinho com os amigos, aí de repente vem aquele menino vendendo um geladinho, vendendo ali uma codorna, e isso é ilegal, né, Esté? Vamos dar um exemplo bem claro mesmo para quem está assistindo aqui o nosso podcast. Hoje em dia... Só uma ressalva, Esté, Sim. porque muitas vezes, quando fala trabalho infantil, pensa que o menino está lá na carvoeira, a gente já volta na nossa imaginação, não, o menino está aqui na roça, está trabalhando lá, carregando coco. Não, mas está bem pertinho da gente aqui, que é aquele menino que, infelizmente, passou da hora de estar em casa e está lá vendendo um geladinho, um ovo de codorna. Isso tem que ser erradicado, né, Esté? Exatamente. O que é o trabalho infantil? O trabalho infantil é qualquer atividade, seja ela
remunerada ou não, mas que coloca a criança em situações de vulnerabilidade e em situações de trabalho escravo, muitas vezes ele é escravo, e em lugares insalubres e fora da idade dela. Lugar de criança é em casa, é na escola, e fora isso ela tem que estar tendo um ambiente só dela. Por que ela vai frequentar um ambiente de adulto? Pois é. Por que é que ela tem que frequentar um lugar onde ela tem que estar gerando uma renda para a casa dela? Hoje em dia não se vê mais isso. A erradicação do trabalho infantil é justamente isso. Nós trabalhamos, como está tudo inserido na assistência social, nós trabalhamos em uma rede onde o Bolsa Família é inserido, onde a assistência em comum, junto com o cadastro único, a gente assiste a família. Então, se a família está em vulnerabilidade, ela automaticamente recebe o Bolsa Família. Sim. Se ela está em situação que está desempregado, um pai ou a mãe que pode prover a sustento da família, automaticamente também é gerado. Entra no programa que possa dá um auxílio, né? Dá o auxílio, é o auxílio moradia, Sim. dá o auxílio, bolsa, não é bolsa, cestas básicas, até essa família começar a gerar, o que não justifica a criança estar nessa situação e colocando a responsabilidade de manter um orçamento dentro de uma casa. Há 30, 40 anos atrás, ou um pouquinho mais, ou eu digo 40 anos, a gente via assim, a família não tinha condições. São famílias assim que tinha extrema pobreza, 10, 15 filhos, ou que Sim. fosse até 6 filhos, mas você não tinha muito acesso à educação, você não tinha acesso ao que a gente tem de assistencialismo, Sim, de políticas públicas. Então, era normal você falar, não, meu filho mais velho me ajuda, porque o trabalho, o que eu ganho não é suficiente, eu tenho tantos filhos para poder criar. Mas hoje, temos as políticas públicas. É injustificável uma criança estar trabalhando e estar ajudando nesta renda. Sim. Que temos o Bolsa Família, que já ajuda, é uma renda onde seria a criança estar trabalhando e estar recebendo o Bolsa Família. Muitas famílias, além de receber os R$600, ainda recebem R$150 por filho, até 5 filhos. Então, é uma renda que a família está tendo. Sim. Por que é que ainda vamos colocar essa criança à noite, entendeu? E se expondo a qualquer tipo de perigos nocivos, a drogas, entorpecentes, a ambientes insalubres, degradantes, que acaba com até a própria imagem e a própria reputação dela. Não podemos deixar isso acontecer. Justamente. Isso é erradicação do trabalho infantil. Hoje, a sociedade, estamos aqui para falar sobre isso, a sociedade tem que mudar o conceito. Meu filho, eu comecei a trabalhar cedo. Eu trabalhei quando era... Os pais muitas das vezes se usa como exemplo, então, né? é melhor estar trabalhando do que estar roubando. Mas não justifica se você está tendo acesso à educação, você está tendo acesso a políticas públicas. Por que é que você vai colocar a criança para estar trabalhando? Antigamente, as escolas eram longe. Como é que você ia para a escola? Não tinha condição. Hoje tem ônibus. Hoje tem ônibus. As políticas públicas estão tão desenvolvidas que pega a criança na porta de casa, deixa a criança na porta de casa. Não estou entendendo. Por que é que está tendo ainda o trabalho infantil? O trabalho infantil atrapalha a vida de uma criança. Com o certeza. Trabalho infantil cria a criança para ela ter abuso não só com a pessoa dela, mas abuso sexual, abuso emocional. Muitas vezes coloca ela perigo, podendo cortar um dedo, machucar uma mão, entendeu? Coloca em vários riscos. E nós não podemos tolerar isso. Temos o Estatuto da Criança e Adolescente que prevê isso. E, ultimamente, as leis estão, maioria estão voltadas para essas crianças. Agora, recentemente, saiu a nova lei. Estamos entrando na época de São João. Sim. Crianças até 9 anos de idade. Se elas estiverem acompanhadas do pai, elas ainda têm que ter um papel pedindo permissão para essa criança estar lá. Ela só pode ficar até as 11 horas da noite.
A partir de 12, até 12 anos de idade, a partir de 12 anos de idade, aí a criança pode ficar até meia-noite. Então, e o Conselho Tutelar está levando isso ao pé da letra. Vamos proteger. As crianças têm todo o direito. E o direito dela, a gente está aqui para garantir. Com certeza. E, doutora, a senhora como psicóloga, né, como que os pais podem lidar com esse dilema? Porque, como a própria Esther falou, que é inadmissível, né? Mas, infelizmente, a gente ainda vê que não, mas eu fui desse formato, esse foi meu estilo, como é que eu posso ter um adolescente em casa que ele não pode me ajudar? Como que os pais podem lidar com isso, doutora? É muito importante a gente falar sobre o trabalho infantil, porque existem alguns mitos, né, que são bem repassados ainda e entre nós. Assim, a gente precisa lembrar que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito recente. Sim. Ele está engateando, ele tem a meia idade, né? Ele tem 35 anos, então é muito recente, a gente ainda não tem uma época, um período que a gente já pode falar assim, não, o ECA já está bem estabelecido. Mas a gente precisa falar sobre esses mitos, porque quando a gente fala assim que a criança, ou quando o adulto fala, eu trabalhei na infância, mas sobrevivi. No entanto, eu acho que essa é a palavra mesmo, você sobreviveu. E provavelmente você carrega assim, marcas desse trabalho, né? E quando a gente fala também no trabalho, a gente não está mais falando sobre esse trabalho que era das roças, que esse trabalho mais pesado, né? Esse trabalho que coloca a criança em vulnerabilidade no sentido de colocar ela exposta a acidentes, colocar ela exposta a drogas, a violência sexual, a violência psicológica, a abuso mesmo. E se tem um dado de que a maioria das pessoas que começaram a trabalhar na infância, elas na vida adulta elas foram para o trabalho escravo. Principalmente porque quando você coloca uma criança para trabalhar fora, para ajudar na renda familiar, ela começa a ter um baixo rendimento escolar. E quando ela não consegue conciliar, né? E uma criança ela não tem maturidade de entender ali e separar, ela fica muito tempo exposta, cansada, exposta na noite, exposta ao sol. E ela tem aquela preocupação que não é uma preocupação de criança, de estar preocupada com a renda da família, né? Ela é uma criança, ela precisa ser sustentada, a responsabilidade são dos adultos. E aí, se eu tenho essa preocupação enquanto criança, o meu rendimento escolar vai diminuir. E se o meu rendimento escolar diminui, eu não tenho a formação adequada para que eu tenha empregos melhores, para que eu tenha uma formação melhor enquanto pessoa, enquanto cidadã, e para que eu alcance outros, para que eu quebre esse ciclo mesmo de pobreza, de ocupar cargos, né? A gente vê a gente fala muito sobre isso, que uma das nossas vitórias enquanto políticas públicas é quebrar esse ciclo de que a filha da empregada não tem esse futuro, né? De que vai ser também uma empregada. A nossa meta é quebrar isso. E para isso que existem as políticas públicas. A gente vê exemplos, por exemplo, de meninas que saíam de casa para trabalhar em casa de família, que é uma coisa que se vê menos hoje, mas ainda se vê. A questão das crianças e adolescentes expostas mesmo no trânsito, vendendo balinhas, vendendo algum subsídio, né? E a Esté citou a questão da exposição das drogas mesmo, e a questão da violência sexual. Esse ponto é importante porque quando a criança e a adolescente ela se expõe para a violência sexual, porque prostituição, que a gente falava de prostituição infantil. A gente não fala mais essa palavra, a gente fala de exploração infantil, porque é uma exploração infantil, né? Quando a criança é exposta à prostituição. Mês passado a gente debateu muito aqui no nosso podcast essa questão, né, de exploração sexual, né, de criança e adolescente, né, que infelizmente foram muitas vítimas aqui na cidade de Açailândia. A gente pensa que sei lá longe, não está aqui pertinho da gente. Exatamente. E aí a gente tem que trazer esses exemplos para nossa vida mesmo, porque o trabalho infantil ele foi ganhando novas formas, né? E essa exploração sexual infantil, ela é um tipo de trabalho infantil. Sim. Imagine essa criança sendo exposta à gravidez, a doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs e várias outras questões, né? Ao próprio abuso sexual mesmo, e tantas outras coisas. Então, nesse sentido, é para isso que a assistência social e as nossas políticas públicas estão vigentes, para que a gente consiga proteger essa criança e adolescente. Mas, doutora e Alessa, a gente sabe que tem aqueles pais redundantes, né? A gente sabe que tem aqueles pais que, infelizmente, não aceitam, né? Não, mas é uma coisa, ele está junto comigo, ele está aqui do meu lado.
é meu filho, entendeu? Como que vocês lidam com essas tratativas, para você poder explicar para o pai que existe toda uma assistência, que eles têm direito à questão assistencial, né? Assistência do junto da família, mas mesmo assim o pai insiste em querer levar o filho, porque segundo o pai está ali ensinando o menino o caminho, vamos dizer, o caminho que o menino deve andar. Como que vocês lidam, doutora, com essa questão, vamos dizer, truculência, né, de alguns pais, de certa forma? Porque é mais uma questão de pensar assim, que eu estou ali com meu filho. Isso acontece muito em trabalhos familiares, né? Sim, é bem comum justamente. que uma família Uma que tem pizzaria, uma hamburgueria. comércio. Sempre tem um adolescentezinho ali que na cabeça do pai, não, ele tem que ficar aqui porque ele tem que aprender. Mas só que, juridicamente, podemos dizer assim, está incorreto. É Sim. isso? Ou estou fugindo da Sim. realidade? Segundo a lei, o trabalho de crianças e adolescentes até 16 anos, né, não é permitido. A partir de 16 anos, a partir de 14 a gente entra no jovem aprendiz. E justamente a gente pode pegar o exemplo do jovem aprendiz para falar sobre esses trabalhos familiares. Porque no jovem aprendiz ele fala sobre o adolescente está ali aprendendo uma função, mas ele tem que também ter outras responsabilidades, né? Não pegar aquilo como a principal responsabilidade da sua vida. Talvez esse seja o ponto, né? De colocar uma criança para a criança que aquilo é uma responsabilidade dela, que ela precisa ali, porque a responsabilidade principal da criança e o direito dela é a escola. É a formação, é o seu desenvolvimento, é aquele espaço, inclusive de brincar. A gente pensa que a criança brincando, ela não está aprendendo, mas ela está aprendendo. Ela está aprendendo a conviver com os outros, os seus limites, a conversar com as pessoas da sua idade. Ela está aprendendo. Então, isso é um direito. Quando a gente fala desse trabalho que os pais eles têm essa resistência, a gente sempre fala assim, olha, ele pode ajudar. Ajudar é diferente de você sustentar. Justamente. De ter essa responsabilidade principal. Então, você pode ajudar, sim. Isso acontece, inclusive, com trabalhos de casa, né, gente? A gente sempre fala, assim, que a criança e a adolescente, ela não trabalha em casa, assim. Ela ajuda, ela está aprendendo ali, no coletivo, a fazer parte daquelas atividades. Então, ela pode, sim, ajudar com a família com relação a... minha família tem um comércio e aí eu vou ajudar a minha família e aprender ali, mas não que seja a principal função da minha vida. Aí não. Aí, quando entra nisso, com certeza ela vai ter consequências, sim. E são consequências futuras mesmo, na fase adulta, porque ela está em desenvolvimento, ela não vai entender. E aí a gente sempre conversa com os pais, olha, é muito diferente você dar uma responsabilidade de que não, você precisa estar aqui, porque é nosso comércio, você precisa fazer isso por isso. Não, você está ali ajudando, mas que ela tem espaço para ser criança e para ser adolescente e para estudar, principalmente. Muito bom. E Criança Feliz, a infância protegida, né? Tá aqui. É uma campanha que a gente vai debater hoje aqui no nosso podcast também, né? Transformar os nossos compromissos em ações. Vamos acabar com o trabalho infantil. Aqui é uma campanha que está chamando todos nós para combater esse mal, né, Esther? Esse é o nosso tema de 2026. Todo ano nós temos um tema, tá? E vamos abrir essa campanha agora, dia 12, na Câmara dos Vereadores. E vai ser a festa de abertura do Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil, que é dia 12 de junho. Como eu disse... E aqui é o CARD, né, Esther? Aqui é o CARD. É o CARD, por intermédio das ações estratégicas, né? Sim. Programa de erradicação do trabalho infantil. No momento onde a gente vai apresentar o objetivo de informar a atuação da gestão do IPET de acordo com os eixos, porque a gente trabalha sobre esses 5 eixos, que é informação e mobilização, identificação identificação. É esse outro aqui, e Luan? Proteção social, defesa e responsabilização Isso. e monitoração, tá? Então, a gente trabalha sobre esses 5 eixos. Nesse momento, a gente já estamos trabalhando na informação e mobilização e, automaticamente, quando acontece alguma denúncia e ela é inserida no sistema, a gente acompanha essas crianças e essa família também. Sim. Eu gostaria de
quer dizer, no dia vai ter essa abertura, vamos ter uma palestrante, que é uma advogada, que vai falar sobre as leis trabalhistas, onde as crianças são ou não inseridas através da lei para o mercado de trabalho, tá? Contamos com a presença de toda a comunidade e gostaríamos que todo mundo participasse. É um momento com muitas informações e esclarecimento junto, e vamos ter várias entidades que vão estar presentes lá, tá? Assim, o Conselho Tutelar, a Polícia Militar, pessoal da saúde, os principais membros do Conselho Tutelar e do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Ô, Steph, fala um pouquinho aqui, né, você até comentou um pouco sobre essa questão, porque são 5 eixos. São 5 eixos. Todos esses temas aqui serão debatidos, vai ter aquela roda de conversa. Como é que vai ser? Como é que vocês estão planejando para a próxima sexta-feira? Esse aqui é o principal tema do que gestaciona o IPET, tá? O IPET, tá. ele Como é direciona, gerido, né? ele é direcionado nesse sistema, tá? Sim. Com informação e mobilização. Isso que nós estamos fazendo aqui. Nesse mês de campanha, a gente estamos passando, informando e fazendo uma mobilização, Sim. tá? E também trabalhamos com a identificação e a proteção social, que uma vez que a criança é identificada no trabalho infantil, a gente vai dar a proteção social, que é justamente puxar a criança e trabalhar com a família. Nós não tiramos a criança da família, muito pelo contrário. Nós trabalhamos em conjunto com os dois, tá? Porque a criança continua tendo o seu lar inviolável, tá? E defesa e responsabilização. Quem foi o responsável? Quem foi o empresário que abriu a exceção para essa criança estar trabalhando? Quem é o responsável para essa criança estar trabalhando? Então, aí entra o Conselho Tutelar, entra a polícia, entra a parte, entendeu? Mais, como posso dizer para você, mais no direito, né? Sim. Sim. E o monitoramento. Mais uma vez, vocês entra o iPad, vamos né? estar acompanhando. Eu gostaria de especificar mais ou menos o que é jovem aprendiz. Nenhuma criança deve trabalhar até os 17 anos. Isso aí é norma, é lei e é garantia de direito da criança no ECA. Tá? Mas, exceto a partir dos 14 anos como jovem aprendiz. Como é que essa criança é inserida como jovem aprendiz? Ela continua seguindo o seu horário de escola, ela não pode faltar, ela vai ser monitorada no seu olhar. Até porque tem um acompanhamento, né, Estel? Monitoramento, isso, né? E o jovem aprendiz, o pequeno aprendiz, ou primeiro emprego, é um programa. Então, a criança é inserida neste programa para garantir os direitos dela, para que ela não venha a ser abusada ou trabalhar de uma forma assim ilícita. O que acontece com ela nesse jovem aprendiz? Novamente, estou voltando. Ela continua seguindo a escola com a frequência, sendo monitorada na frequência, nas notas. Ela também faz um curso de profissionalização, vai que, de repente, ela gosta de estar trabalhando nisso, ela precisa ser capacitada. Então, o programa também insere ela nesse curso. Dá direito a ela fazer esse curso de capacitação inteiramente grátis. Temos aqui... E isso vocês oferecem, né, Esther? Quem está oferecendo isso é o SENAC. O SENAC é parceiro? É parceiro Olha nosso só, gente, também, muito bom. tá? O SENAC, ele abrange, além das crianças até 17 anos, até jovens até 24 anos, inserindo no mercado de trabalho. Então, lá, as empresas se cadastram, então são empresas também monitoradas, e vai receber os nossos jovens. Então, nós estamos monitorando os jovens a aprender a trabalhar, a serem capacitados profissionalmente e também se a empresa ela condiz com todo o direito, para a criança não perder o direito dela em momento algum, para que ela não seja exposta. Aí é aquela coisa, a empresa passa por esse cadastro, a criança também. E, além disso, a criança ainda é remunerada.
Que é o melhor, Tá? a melhor Não parte. é aquela coisa, é uma remuneração, mas ela é remunerada. Os direitos. Já é um incentivo, né, Não, Esther? os direitos delas são garantidos. É melhor você estar trabalhando com seu direito garantido do que você estar no mercado informal, onde você não recebe nada e você não. Passa por abuso, exploração, manipulação, entendeu? Fala assim, isso aqui é bom, vai lá e faz. Carrega essa mala para mim, para você não sabe o que tem nessa mala. Olha, muitas pessoas, homens, mulheres, são capazes de fazer isso assim de uma maneira assim bem, né, ingênua. Imagina uma criança. Criança, como a Andressa falou, a criança ela não tem maturidade, ela não tem condição para poder ter discernimento para saber o que é errado, o que é certo, quem é que está abusando, quem não está abusando. Sim. Então, por isso que as políticas públicas são importantes, entendeu? Então, nós temos essas parcerias todinha. A IPET trabalha com uma rede. E essa rede é de proteção. Tá? Muito bom. Onde essa rede tem assistência social, tem a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Educação. É uma rede, né, É Esther? uma rede. Então, uma vez que acontece, ficamos sabendo de uma criança trabalhando no Lava Jato. A gente junta com o CREAS, vamos ver se essa denúncia procede. Sim. Não vamos chegar lá atuando, resolvendo, não. A gente vai verificar, fazer um né? levantamento. Uma verificação, né? Vamos olhar para que não perca nem a pessoa, o empresário, o direito dele, e muito menos a criança. Vamos lembrar, a criança não pode estar trabalhando. E trabalho infantil não é aprendizado. Trabalho infantil não é oportunidade. Trabalho infantil não é solução. Solução é pessoas capacitadas, é crianças que elas vão crescendo e amadurecendo de acordo com a idade dela para se tornarem adultos inteligentes, adultos mais responsáveis. Quantas pessoas, Jonas, você conhece? Eu posso dizer, assim, se eu tivesse tido oportunidade de ter estudado mais, hoje eu não estava batendo porta em porta. É justamente Pessoa isso. frustrada a gente não quer, a gente quer menos pessoas frustradas. Então, quanto mais erradicação de trabalho infantil nós pudermos ter, menos pessoas terão essa situação, entendeu? De desprezo, de frustração. A gente não pode deixar isso acontecer. Não. Nós estamos trabalhando hoje para que nosso futuro, essas pessoas sejam mais capacitadas e que tenham, entendeu, coerência no que elas estão fazendo. Quem sabe até criar melhor os seus filhos. Sim, né? com certeza. E, Alessa, você que está lá no CREAS, né, direto, como é que funciona a questão do teu atendimento? Por exemplo, a pessoa está aqui assistindo o nosso podcast e, de repente, ele se sentiu, né, aqui orientado pela nossa conversa com a Esther, e ele quer poder tirar mais dúvidas. Como é que ele pode fazer? Ela pode te procurar lá no CREAS. Como é que funciona o atendimento, na realidade? Então, a gente tem dados, né? E eu acho que todos nós conhecemos ou já vimos alguma situação de trabalho infantil. E é interessante, Jonas, tu colocares isso, porque a gente tem dados, mas eles não têm chegado assim com muita frequência no CREAS, Sim. a não ser quando chega por outra violação, né? Por outra violência. E aí, quando a gente faz todo o acompanhamento e monitoramento, a gente também detecta trabalho infantil. Mas aí eu faço até um apelo, né, para quem está nos assistindo, para que pegue os dados de toda a rede, inclusive do IPET, para chegar mais perto e mesmo fazer a denúncia. Não tenha medo de denunciar, a gente faz o mesmo apelo do mês passado, do Maio Laranja. A denúncia pode ser anônima. Se você conhecer, mesmo que você tenha suspeita de trabalho infantil, você precisa fazer essa denúncia, porque a gente não vai chegar logo com o pé na porta. Sim. A gente vai fazer a verificação, vai colocar para a criança ou para a família dessa criança condições ou opções também de políticas para que ela não seja exposta dessa forma, para que ela não perca mesmo a infância, porque é uma perca de infância, né? Eu lembro que na minha infância, assim que nos anos 2000, assim que começou essa campanha, tinha uma propaganda que era muito interessante, que era assim: criança não trabalha, criança dá trabalho. Olha aí. E é bem isso mesmo, né? A gente precisa entender quem é o responsável por esse trabalho. Justamente. E aí,
eu queria deixar aqui os nossos contatos, porque a denúncia ela pode ser feita no Disque 100, que é o Direitos Humanos, ela pode ser feita na assistência social, na Secretaria de Educação, de Saúde, qualquer secretaria, né? Pelas escolas também, pelos CRAs, e diretamente no CREAS ou Conselho Tutelar. O CREAS, eu trouxe, os dados do CREAS. O CREAS é o Centro de Referência Especializado da Assistência Social. Nós temos o @ do CREAS, CREAS Açailândia. Temos o contato do WhatsApp na 9999211-8032. Esse é o número do WhatsApp, que também recebe denúncias. O CREAS fica na Rua Bonaire, 436, no centro, próximo ao pontinho, você encontra fácil, ele está bem localizado. Está bem localizado. E aí você pode fazer diretamente no CREAS pelos contatos, pode procurar o Conselho Tutelar, pode procurar o IPET, as secretarias, tanto da educação, da assistência, as escolas, os CRAs, qualquer estabelecimento que seja suspeita, ou no Disque 100, você pode fazer a denúncia, que nós iremos verificar as condições, como que está sendo, se essa criança está matriculada, quais são os espaços que ela está inserida, como que está a renda familiar. A gente não vai chegar assim com a polícia, como as pessoas pensam, né? Elas acham que a gente vai chegar lá com a polícia e já prender o empresário. Não é assim. Para fazer acompanhamento, a gente faz toda a verificação. E, Esté, a gente está aqui quase encerrando já o nosso podcast, mas tem um cronograma, né, que vocês estão seguindo durante o mês. Vocês já fizeram dinâmica e palestra nas escolas, né? Inclusive já foram na escola Quiola Sarney, já estiveram lá com o nosso amigo Rai Silva, estão aqui no nosso podcast. Enfim, é uma agenda extensa justamente para poder alertar as famílias açailendenses sobre essa questão da erradicação do trabalho infantil, né, Esté? Exatamente. Então, o mês, como é o mês, o meu 12 de junho, é o mês considerado o Dia Mundial ao Combate ao Trabalho Infantil, então nós estamos abrindo a campanha, pegamos o mês todo para poder desempenhar mais efetivamente as nossas ações. A gente trabalha o ano inteiro. O ano inteiro nós estamos monitorando, sempre vigilante. Todo tipo de denúncia pode ser feita pelo Disque 100. Todo tipo de denúncia, seja ela para abuso e exploração sexual de criança e adolescente, seja para trabalho infantil, seja para abuso e violência contra a mulher, o Disque 100 é a nossa principal ferramenta. Se caso você sinta de constrangido, pode chegar no CRAS. O CRAS também recebe essa família, recebe essa informação. Nunca, em hipótese nenhuma, nós vamos abordar a família e ditar regras. Não, a gente está para resolver, para dar soluções ao problema. Se está tendo um trabalho infantil, se está tendo uma exploração de criança e adolescente, nós vamos vir como assistência social para buscar soluções para que isso não continue repetindo na nossa sociedade. Nós somos base de apoio, tanto que a gente tem o Bolsa Família, nós temos assistência de aluguel, nós temos assistência cesta básica, nós temos muitas assistentes sociais que acompanham as famílias no próprio local. Então, estamos aqui para dar solução para você. Não deixe este problema acontecendo. Vamos solucionar, vamos procurar soluções. Eu costumo dizer, Jonas, quando a pessoa chega, estou com um problema, ele diz assim, então você veio para procurar solução, então vamos sentar e vamos solucionar, porque se existe um problema, existe uma solução. Com certeza. Isso aí é bíblico, entendeu? Agora, digo a vocês, toda criança tem direito a viver a sua infância plenamente, com acesso à educação, à saúde, a condições dignas e a brincar. Se caso a mãe... meu filho está na escola, e à tarde ela está sem fazer nada. Vou colocar ela para vender sacolé? Não vai não, meu filho. Você pega a criança, diga no CRAS que a gente vai colocar ela contraturno no serviço de convivência. Hoje, a assistência social, nós temos 8 serviços de convivência.
Tirando o serviço de convivência do idoso, nós temos 7 serviços de convivência no nosso município, que assiste crianças de 7 a 17 anos. São mais de 1.227 crianças sendo assistidas pelos nossos equipamentos. São crianças que não estão sendo expostas a situação de trabalho infantil, um mau caminho, entendeu? Eu não tenho onde deixar as minhas crianças. Tem o serviço de convivência. É de graça, é gratuito. Lá a criança desenvolve o lado lúdico dela com músicas, teatro, olha, ano passado, essas crianças, serviço de convivência, a gente faz no final do ano sempre uma festinha com show de talentos. Sim, e o talento delas é coisa fenomenal. Eu chorei do princípio ao fim, porque as crianças conseguem mostrar, através da arte, que elas também entendem os nossos problemas. Sim. Entendeu? Que elas também veem os nossos problemas. Então, vamos cuidar das nossas crianças, viu? Muito obrigada. Mais uma vez, qualquer denúncia, Disque 100, procure o CRAS mais próximo, procura o CREAS. Nós estamos sempre de portas abertas para resolver os nossos problemas. Não vamos deixar nossas crianças trabalhar. Vamos erradicar. Vamos ser um exemplo nesse Maranhão. Muito obrigada. Com certeza. E, Alessia, e você, como psicóloga, qual mensagem você deixa aqui para as pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast? Eu lembrei agora que a gente tem essa coisa, né, da cultura mesmo de dizer assim, não, eu conheço quem trabalhou na infância e está vivo aí, né? Mas isso de a gente pensar mesmo que criança e adolescente, ela está em fase de desenvolvimento tanto maturacional, né, de intelectual, como de aprender habilidades. Assim, nossas crianças e adolescentes, elas estão aprendendo habilidades quando elas estão brincando, quando elas estão na escola, quando elas estão com outros da sua idade, no seu horário também de desenvolvimento. É importante a gente lembrar que criança e adolescente não passa a madrugada na rua, não pode ficar fora de casa, que a sua casa é o seu local de proteção, e que ela tem horários, que ela precisa de uma rotina, que ela precisa ser protegida. E ela tem direitos, né? Quando a gente fala isso para os pais, eles sempre falam assim, não, mas também tem deveres. Tem deveres, mas aqueles deveres assim, vamos fazer isso aqui para ajudar em casa, vamos fazer esses deveres. Não é nem deveres, são regras, vamos chamar de regras, assim, porque ela está aprendendo ainda, ela não tem essa maturidade suficiente para ela separar o que é um abuso, como a gente bem disse, do que é uma questão mesmo para a idade dela. E é muito importante a gente pensar nisso, nas nossas crianças em desenvolvimento, para a gente pensar nesse futuro melhor, né, para que elas entrem no mercado de trabalho melhor formadas como cidadãs e como seu currículo mesmo de trabalho, para que elas não saiam da escola, e é o mais importante. E é isso aí, gente. Então, um tema muito importante que nós estamos conversando aqui. A gente está conversando aqui esse tema tão importante que é a erradicação do trabalho infantil. E, claro, a gente convidou hoje a nossa amiga Esther Amaro e também a nossa amiga Alessia Davi, né, para poder estar falando com a gente aqui sobre esse tema tão importante, tão essencial para as famílias aqui de Açailândia. Eu quero agradecer vocês, né? Nosso tempo corrido, passou rápido, passou, Esther? Olha, eu estou feliz. Muito obrigada, Jonas, você deixa a gente muito à vontade, entendeu? Muito obrigada. Obrigada aos telespectadores, obrigado pela oportunidade que vocês estão nos dando, entendeu? Por dar essa abertura desse canal. Sempre muito bom. Vamos sempre falar dos nossos direitos, os direitos que a gente tem que seguir e cuidar das nossas crianças e nossos adolescentes. Sempre cuidando dos direitos delas, tá? E é isso aí. Valeu. Brigadão. E Esther, vocês vão estar na TV também. Interessante vocês falar, né? Vocês vão estar na TV. E vamos estar amanhã. Amanhã, a partir de meio-dia, nós estaremos com o Jonas novamente. Vamos convocar a população para estar neste evento. Vamos, gente, vamos acompanhar, vamos resolver esse problema. Já disse, e se tem esse problema, vamos resolver. Nós estamos aqui para isso. Obrigado, Jonas. E vamos estar lá na TV Difusora
com o programa do Jonas Leite. Tá vendo Muito aí? obrigada. É importante, gente. Esse é o nosso papel, divulgar. Porque quanto mais a gente divulga, mais você tem consciência que essa questão do trabalho infantil a gente tem que erradicar de vez. Eu quero aqui agradecer as minhas duas convidadas e já convidando para poder voltar aqui, viu? A gente poder estar discutindo outros temas aqui também, tanto aqui quanto lá no SBT. Vocês podem ficar à vontade. E, consequentemente, só quem tem a ganhar é o nosso povo que vai assistir. É muito interessante o teu convite. Nós vamos explorar esse convite. Muito obrigada, Jonas. Valeu, até mais, gente. Até mais. Obrigado. Obrigado você que ficou até agora assistindo aqui o nosso podcast. Muito obrigado. Tá aqui o nosso link, você pode compartilhar. Passe adiante, tá? Por exemplo, você quer rever a fala da Esté, a fala da Yalessa aqui, pode ficar à vontade. O link vai estar disponível aí para você 24 horas por dia, tá bom? Tá combinado assim? Então nós voltamos amanhã, tá? Na quinta-feira, com mais um podcast Direitos em Pauta. Nós vamos estar falando sobre os direitos dos nossos idosos, tá bom? Uma boa noite a todos. Até amanhã, se Deus quiser.